Assim, Deus é muito generoso comigo em trazer sempre pessoas assim de muita qualidade, de muito coração. Essa é a palavra, não é de qualidade, muito coração. E assim, eu sou um cara sortudo por isso. Deus sempre dá uma ajuda para mim nesse sentido, sabe? E isso para mim é muito importante, estar aqui com o Hélio, conversando, conhecendo o trabalho, conhecendo um pouquinho do Hélio, da família, né? A gente está tendo a oportunidade de conviver aqui em Londrina. Eu também estou novo aqui em Londrina. Estamos novos aqui, Não, é que né? caçula. E assim, é uma alegria muito grande estar mostrando para vocês o trabalho do Hélio. Então vai lá, Hélio, fala qual que é a tua missão aqui, como pai, como marceneiro. Conta um pouquinho, né, um pouquinho da tua história, um pouquinho de como você chegou na marcenaria, e o que você está fazendo hoje. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, eu não imaginava que um dia eu estaria aqui conversando com você. Te sigo já há bastante tempo, né, no Instagram, sempre admiro o seu trabalho, mostro para as pessoas. E eu sou de Cuiabá, eu vim de Cuiabá, do Mato Grosso, e vim para cá. E eu não imaginava morar um dia no Paraná. Então hoje eu estou morando no Paraná, Londrina, mas a minha história ela não começou aqui. Eu sou natural de Rondônia, Ji-Paraná, natural de Rondônia, Ji-Paraná. Lá eu morei 16 anos da minha vida nessa cidade. E aí eu vim para Cuiabá, morar na casa de uma tia para tentar a vida, fazer faculdade. Mas é aquele guri de cidade do interior que acha que indo para cidade grande as coisas vão melhorar, tudo vai mudar, encontra mais problemas, né? Mais dificuldades. Foi o que aconteceu comigo. É meio comum, acho que para muita gente. Sim. E aí eu mudei a rota, mudei os planos, fui trabalhar, fui fazer as coisas que meu pai me ensinou a fazer, que é trabalhar. E no meio do caminho, católico, fui seguindo e me confessando com os sacerdotes lá da paróquia de Cuiabá. E aí eles me ensinaram, me indicaram o caminho para o seminário. E aí eu fui fazer uma experiência no seminário e lá eu fiquei 5 anos da minha vida. E foram os melhores 5 anos da minha vida. Me fez um homem, Murilo. O seminário, eu falo, ele me fez um homem. Eu imagino que você dentro de um retiro espiritual, né, de um final de semana, 2 dias, já é um negócio que já te endireita, né? Ou seja, Sim. você consegue ver claramente. Imagina 5 anos, né? Exato. É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Muda a vida de uma pessoa, né? São 5 anos, nós chamávamos o seminário de o nosso castelo de construções. E estava sempre em construção e nós éramos as obras. A construção era com a gente, sempre. Então, 5 anos da minha vida eu passei no seminário Cristo Rei de Cuiabá. Entrei no seminário, o reitor era o Padre Paulo em 2009. Logo depois ele saiu e quem assumiu foi o Padre Reginaldo, que ficou cuidando da gente lá como nosso pai espiritual, até eu sair, em 2014. Então foram esses 5 anos, fiz a filosofia inteira, são 3 anos de filosofia, fiz a teologia até o 2º ano. E aí parei. Aí parei, graças a Deus, com discernimento, ajuda dos sacerdotes. O seminário também oferecia acompanhamento e oferece psicológico. E me ajudou muito, o Dr. Roberto Tamachiro, eu lembro até hoje, sou muito grato pela vida desse homem. Me ajudou muito. E com discernimento de ambos eu saí do seminário, fui para casa dos meus pais. Nesse período eles já tinham vindo de Rondônia para Mato Grosso. Legal. Não atrás de mim, mas atrás de oportunidades, coisa da vida, né? Coisas melhores. E foram morar em Rondonópolis e eu fui para lá. E de Rondonópolis, servindo a igreja, as coisas de Deus, conheci a minha esposa no interior de Cuiabá, que é Nobres. Fui lá fazer um retiro, ajudar, sempre ajudei nas coisas da igreja, retiro, pregações, algumas coisas assim. E lá eu conheci a minha esposa, graças a Deus. E nós fomos nos conhecendo e nos casamos 1 ano e meio depois. Legal. Nos casamos, hoje eu já estou no 10º ano de casamento, graças a Deus, 10º ano de casamento. Nós temos 6 filhos, né? 2 no céu
e 4 conosco, Aham. aqui conosco. Eu tenho 4 meninos, Murilo, 4 homens. 7, 5, 3 e 1 ano agora, vai fazer agora em maio. Essa é a minha história. E nesse caminho de casamento, depois que eu encontrei a minha esposa, foi onde eu fui me aproximando da marcenaria. E eu sempre tive uma paixão muito grande pela marcenaria. O meu pai é carpinteiro. Pai carpinteiro. Carpinteiro, então assim, o carpinteiro raiz, sabe? Aquele que amola o próprio serrote, aquele que tem o próprio martelo, aquele que tem as ferramentas, o arco de pua, né? As ferramentas antigas, a plena manual. Meu pai é assim, ex-carpinteiro, tradicional. Sim. E ele sempre nos levou, eu e meu irmão mais velho, para esse serviço. A gente foi habituando com a madeira. Ajudando, né? E servindo e aprendendo. Exatamente, aprendendo. E meu pai, ele sempre nos ensina, sempre nos deu a oportunidade de aprender. Eu agradeço muito meu pai, porque ele não nos afastou daquilo que ele estava fazendo. Sempre quando ele estava fazendo alguma coisa diferente, ele chamava a gente para ver. Eu lembro muito disso. E eu tento repetir isso com os meus filhos, porque deu muito certo para mim. E ele chamava, ele não dizia assim para mim, né? Sai daqui, menino, que eu estou trabalhando. Não, ele, olha, pega aquela chave ali para mim. Qual? Aquela. Eu vou falar o nome dela para você. Pega lá. Aí eu já aprendi o nome da chave. Então, quando eu comecei a trabalhar com marcenaria, 1 ano depois que eu me casei, o ferramentário eu já conhecia. Eu já conhecia as ferramentas. E aí foi uma graça muito grande, tive que aprender muita coisa. E a marcenaria me trouxe muitas realizações, porque ver a madeira sendo transformada na sua ideia, olha, isso é impressionante, realmente, é impressionante. É incrível mesmo. É incrível, incrível. E cada vez mais você vai aperfeiçoando a ideia e o produto, a ideia e o produto, a ideia e o produto. A gente não tem como não pensar em Deus. Né? Não tem como não pensar em Deus nisso, porque Exato. imagina o que Ele faz conosco, que Ele sempre nos amou de toda a eternidade, e nós estamos em reforma o tempo todo também. Ele sempre nos ama e sempre quer nos melhorar cada vez mais. Então a gente faz isso também com a madeira. Eu imagino uma coisa e quero essa coisa na minha mão. E peço a Deus para que me dê sabedoria para eu executar esse trabalho. E é o que eu estou fazendo. É o que me traz realização, é o que tem me ajudado como pai, como esposo. Fala pra gente um pouco, Hélio, de como você começou a aplicar essa marcenaria, né? E depois esse novo passo de começar a sua própria loja, né? Ou seja, desenvolver os seus produtos e começar a mostrar para as pessoas, né? O que você produz, como que você produz, quais são suas ideias, né? Então conta um pouquinho pra gente dessa parte laboral mesmo, dentro da marcenaria, dentro da carpintaria que você aprendeu com o teu pai e você começou a aplicar. O meu pai sempre foi, você falou do meu pai, né? Você falou do meu pai, ele sempre foi um homem muito prático. Ele é um homem muito prático. E eu vi o meu pai resolvendo os problemas dentro de casa, né? E aquela história que fala que casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então, quando ele terminava um serviço, ele falou, aqui é casa do carpinteiro, né? O espeto é de madeira, mas tem. Aí tem. Aqui a gente resolve. E ele brincava com isso, mas ele resolvia os problemas de casa com muita naturalidade. Trazia a gente para perto e tudo, e ele não esperava o final de semana para isso. Às vezes à noite eu via ele arrumando uma coisa, sabe? Sim. Porque isso ajudava a vida da minha mãe em casa. Olha o quanto eu aprendi com isso. Então, a marcenaria, ela me fez olhar para dentro da minha casa. Ela me fez olhar para dentro da minha casa. E eu comecei a falar assim, eu gostaria disso para mim. Eu quero isso para mim. É um problema que eu tenho que resolver, mas isso vai ficar um bem para os meus filhos, para minha família. E eu sou católico e eu vou fazer as coisas então que agrada a Deus e que também me dá um direcionamento espiritual. Que me ajude a rezar. Eu quero fazer essas coisas. As habilidades vão chegando com o tempo, sabe, Murilo? Sim. Mas a gente não pode parar de ir tentando fazer cada vez melhor. Então, trazendo essa necessidade para dentro da minha casa, aí começaram a surgir as peças, a vir as ideias. E ficaram tão boas que eu comentei com a minha esposa assim, meu bem,
eu gostaria que outras pessoas também tivessem isso, né? Porque às vezes a gente espera algo tão mais artístico e tão mais detalhado, que demora tanto, porque hoje as coisas elas são mais honorosas. Sim. Né? Sim. Então, eu tenho um colega que ele fala o seguinte: Hélio, não é só a matéria-prima que está ficando cara, os artistas estão ficando caros porque eles estão morrendo. Os filhos dos artistas não estão querendo mais ser artistas. Aham. E aí a arte vai morrendo, as coisas vão acabando. Oferta e procura, né? Você tem uma oferta pequena, né? Porque tem poucas pessoas que se dedicam a isso. Poucas pessoas. Então você tem poucos itens. O ser humano busca a beleza. Exatamente. Ele não tem como não buscar. Exatamente. Né? Então há uma demanda e uma oferta pequena e não tem jeito. Exatamente. E eu posso dizer com propriedade na sua frente que eu me espelhei muito em você. Obrigado. Porque quando eu encontrei os seus produtos no site, primeiro foi pelo site. Né? Alguém me mandou o link. E aí eu fui para as outras redes sociais e fui te acompanhando. Eu fui vendo, tá vendo? É possível fazer algo belo, resistente, durável. Isso aqui é aquela coisa que vai ficar pro neto, sabe? Uhum. Que vai ficar pro bisneto. Vai ser, isso aqui era do meu pai, do meu avô, tá? Tô te passando, rezou muito aqui. Né? Eu vi meu pai ajoelhado muito aqui. Já imagina essa imagem? A ideia que surgiu o ateliê aqui foi exatamente nesse ponto. Antes de eu começar a trabalhar com os ícones e com as velas, eu já tinha um projeto de móveis para crianças. Olha isso. Só que eu queria fazer com madeira maciça. Sim. Justamente com essa intenção de passar isso para a outra geração. Né? Então eu já tinha essa intenção assim dentro de mim. E aí quando eu comecei o projeto aqui do ateliê, foi com a mesma vontade. Sim. Né? Então a gente sempre direcionou a produção para essa herança. Ou seja, não é só mais um item. Né? Porque hoje nós estamos inseridos num mundo de consumo. E esse consumo ele tem que ser renovado. Então, hoje uma bicicleta não dura o mesmo tempo que a bicicleta que durava antes. Não dura. Tudo, absolutamente tudo. Né? A louça, os móveis, é tudo feito para que você renove isso de tempos em tempo. Porque você tem que comprar de novo, não é? Perfeito. E a gente trabalha justamente no contraponto. Né? Que assim, ó, você compra aqui, não precisa comprar mais. Exatamente. Por quê? Porque esse item vai carregar não só o valor material dele, mas o valor emocional da família. Exatamente. Eu tenho um quadro, esse ali, ó, Amar é Doar-se. Esse quadrinho ficava na lavanderia lá de casa. Olha isso. E eu passava por ele e eu lia. Eu sempre via ele, ele sempre estava no meu olho, apesar de não entender ele direito. E quando eu saí lá de casa, eu falei, pai, esse quadro é meu. Olha. Esse quadro aí é meu. E eu carrego ele para todo lado. Olha isso. Porque, cara, amar é doar-se, pô. Exatamente. Então, esse objeto não é só uma louça que foi queimada, que foi pintada, que foi pensada para ser vendido como um produto, mas foi algo que eu já recebi ele com uma carga, né, educacional, vamos dizer assim, mínimo educacional, porque eu fui educado para esse quadro. Ele me despertou, ele abriu, tirou uma escama do meu olho que entrou luz. Nossa. Né? Então, a mesma coisa a gente busca com os produtos que a gente está fazendo. São produtos que a gente não sabe aonde ele vai ser eficaz, quando ou como. Não sabe. Né? Uma vez o Gustavo Abadi falou sobre isso, né? Ele falou que a gente faz as coisas, a gente não pode esperar nada disso, mas os caminhos, o Padre Paulo também fala isso, né? Que os caminhos que percorrem dentro de cada um de nós, dentro da nossa complexidade da alma, do nosso coração, cada um tem um caminho e às vezes o que a gente faz pode ajudar a pessoa nesse caminho, né? Então, assim, a intenção sempre foi essa, assim, itens que perdurassem por gerações. Excelente, excelente. Né? Eu vendo isso, desculpa te cortar. Não? Eu vendo isso, eu falei, é possível.
Porque ele faz. E quando a pessoa entra na sua loja lá, que vai vendo as diversidades de produtos, né? Fala assim, ó, além disso, eu também posso isso. Porque nós mostramos que é possível, quando a pessoa enxerga isso, e ela vê, peraí, então eu posso ter na minha casa. Sabe o que aconteceu uma vez, ô Murilo? Olha que interessante, curioso até. Eu fiz um genuflexório para minha casa. Assim que eu comecei a mexer com marcenaria, eu falei assim, eu quero uma peça para eu rezar. E eu lembro, eu fiz genuflexório, por quê? Porque no seminário, olha como são as coisas, no seminário, tinha um pallet lá que estava atrapalhando todo mundo lá no jardim. O pessoal joga esse pallet fora, e ninguém arrastava o pallet. Um dia, eu estava de folga, eu falei, esse pallet é meu. Desmontei o pallet e fiz um genuflexório rústico, aquele negócio de ajoelhar assim, de rasgar o joelho. Sabe? Sim, de penitência. Não, de penitência. Cara, que isso? Eu falei assim, meu genuflexório, caso vai se matar. Eu falei, não, isso aqui é para eu rezar. E aí eu lembrei disso. Eu comecei a mexer com madeira, já tinha as máquinas. Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa um pouquinho melhor. Aí fez algo para mim, deixei lá na minha casa para rezar. Olha o que aconteceu. Um dia eu estava num domingo lá em casa, uma vizinha minha chegou para entregar alguma vasilha para minha esposa, que tinha coisa de mulher, né? Me devolver sua vasilha. E logo entrando na minha casa, o genuflexório estava de frente, assim. E ela nos viu na missa outro dia, a gente tinha conversado já, e participava da mesma igreja que ela ali. E aí ela disse assim, vizinho, nossa, que bonito, o padre deixou você trazer para casa o genuflexório? Eu falei, não, esse aí é meu. Uai, pode ter em casa? Não é só na igreja? Olha isso, Murilo, a visão das pessoas em relação a mobiliário sacro religioso. Sim. Eu falei, não, minha senhora, isso aqui foi eu mesmo que fiz. Você pediu para o padre? Eu falei, não, eu não pedi padre para fazer. É claro que depois que eu fiz, eu chamei o padre para abençoar o meu oratório, tudo, genuflexório. Você faz? Eu falei, eu faço. Nossa, eu não sabia nem que podia. Eu não sabia que era só da igreja. E você pode fazer? Eu falei, pode, eu faço. Ela foi embora e eu fiquei pasmo. Eu chamei minha esposa, contei para ela, falei assim, amor, nós precisamos falar mais disso. Nós precisamos falar mais disso. O Murilo tem feito isso. Nós temos que falar, dizer, gente, olha, você pode ter um local de oração em casa. Não só pode ter, mas você também pode organizar isso da sua forma. Você entra na sua loja, Murilo, tem vários itens que fala assim, eu vou querer o São José. O cara vai dizer, não vou querer São José, eu vou querer a cruz. A cruz Domini lá, né? Qual é o nome dela? Crux Domini. Eu quero a cruz Domini. Não, eu não vou querer. Eu vou querer a imagem do Imaculado Coração de Maria. Eu vou querer a da Sagrada Família, bonita, que eu acho. Então a pessoa monta o altar dela. Nós temos que falar mais sobre isso, sim, porque é possível. Como? Bom, você vai ter que pagar por isso. Ué, a gente paga por tanta coisa. A gente desembolsa parcelas e parcelas para tantas coisas que são descartáveis, vamos dizer. Sim. Que elas vão acabar, né? Que elas vão acabar. Então, olhando para esse caminho, eu vejo que a marcenaria me levou não só a ficar mais sensível, né, aos produtos que podem me levar mais a Deus, mas me deu a oportunidade de fazê-los. Exatamente. De fazê-los, isso aí, para mim é mais... Eu falo assim, talvez quem está me ouvindo não imagina o quanto isso está grande dentro de mim. Que a gente não consegue expressar com palavras, Murilo, não consegue... Mas eu quero que o meu filho me veja fazendo essas peças, inclusive quando eu chego com algum produto em casa, né? Meu filho, pai, essa aí é para nós, depois o senhor vai vender? Ele já entendeu, já entendeu, essa aqui é nossa, né, pai? Essa aqui é nossa, né? Essa aqui é nossa. E o meu mais velho já cuida, cuidado, não deixa cair, não pega, pai, vai deixar cair. Isso é bom. Sim. É algo sagrado, né? Meu pai trabalhou, se esforçou, então é isso aí. Uma coisa que a gente vê, que esse sentimento, né, da marcenaria e como isso ajuda a gente na vida espiritual e familiar e financeira, né? É assim, você não cansa. Né? Então, se você fosse um cara que gostava, a vocação é estudar, sua vocação é ser médico. Sim. O cara que faz isso, que realmente é a vocação dele, seja por um período de tempo, mas naquele momento é a vocação dele, ele não cansa. Você não cansa. Você pode estar cansado fisicamente, mas sua cabeça está lá naquela peça,
para aperfeiçoar ela, para ver como que você pode fazer ela melhor, aonde você tem que mudar. É ou não é? Exato. Que você quer fazer, você quer estar em cima, você quer estar fazendo, você está cortando, você quer estar lixando, você quer experimentar uma nova tinta, você quer experimentar uma nova madeira, você quer experimentar uma peça diferente, um aperfeiçoamento, você quer, cara. Exatamente. Você faz 1, 2, 3, 4, 10, fica brabo, mas você tá ali, tá fazendo aquele negócio. Vai sair, Né? vai sair. Então eu vejo muito isso, esse sentimento, né, de amor pelo trabalho, né, dentro da marcenaria, né, dentro do artesanato. Sim. Ele tem muito isso, não cansa. Não cansa. Você tá Exatamente. louco para chegar segunda-feira. Exato. Você tá louco. Murilo, quantas vezes no final de semana sua cabeça não ferveu de ideias? Claro! Assim, sábado, domingo, assim, sabe? Ó, eu quando comecei, eu trabalhava de segunda a segunda. Não parava domingo. Por quê? Porque eu tinha um ateliê do lado de casa, ficava trabalhando dentro de casa, né? Sim. Então, dava 5 minutinhos, eu ó, ia na missa, tudo, mas ia trabalhar. E resolver. Não tô falando que é certo ou que é errado, né? Deus pede pra gente, né? Ensina que a gente reserve o domingo para Deus, né? Só que a gente tem uma desculpa muito boa. Nós estamos trabalhando para Deus. Né? Isso é maravilhoso. Mas, enfim, esse é um peso, é uma meditação pessoal e não estou fazendo julgamento aqui Não. de quem trabalha ou não, né? Às vezes tem que trabalhar, enfim. Mas, aí, num tempo eu falei assim, vou parar domingo. Vou parar. Então, eu vou dedicar minha vida, vou dedicar a Deus e a minha família. Deixa a marcenaria lá. E eu tava com medo de fazer isso porque aí você pensa, se eu vou parar de trabalhar um dia, não vou dar conta. Mas dá conta. Dá. Mas aí o que acontece? Você fica louco para chegar segunda-feira. Ideia, e tudo. Eu te entendo perfeitamente. Quem ama fazer um negócio, seja ele qual for, a cabeça deve funcionar da mesma forma. Exato. Seja coisa boa, seja coisa ruim. O cara quando se reserva, o cara tem que falar, não posso. O cara vai ficar pensando naquilo que ele ama. E esse aqui é uma paixão que a gente tem, a marcenaria, a criação, sei lá, do meio artístico, artesanal, né, e que está tudo junto com a nossa vida em família, a vida da igreja, nossa caminhada na fé. Ele não tem, eu sempre gosto de falar muito isso, mas a gente não tem como tirar uma camada e separar ela, assim, é tudo junto. Não dá. Tudo junto, né? Exatamente. Isso mesmo. É muito bom. Então, vai lá, você começou o seminário, e aí, depois do seminário, como é que foi a marcenaria? Você começou com a sua, mexendo nas coisas dentro de casa. Isso. Aí você chegou à conclusão, junto com a sua esposa, eu preciso mostrar isso para as outras pessoas. Exatamente. E aí? E aí, nesse momento, onde eu falei para ela que eu quero que outras pessoas também tenham essa satisfação e realização que eu estou tendo, né, de poder ter esses momentos de oração, porque o que eu fiz? As peças que eu fui fazendo, eu fui espalhando na minha casa. Então, eu fui espalhando na cozinha, eu fui espalhando peças na sala, eu fui espalhando peças no corredor da minha casa, fui espalhando as peças no meu oratório, né? O quarto dos meninos ainda está a desejar, mas eu já tenho planos. Tenho planos na porta, já tem lá na porta deles. E eles também têm ideias, né? Eles trazem também. Engraçado, não sei se seu filho é assim, ele acha que dá pra fazer tudo de madeira. Tudo. É incrível. O pai faz um capacete. Um capacete de gladiador. Eu falei, meu filho, não tem como fazer. Não tem mais outra matéria-prima para os nossos filhos. É só madeira. Então, e aí, então vamos lá. Aí eu disse, amor, então eu quero, meu bem, mostrar isso para as pessoas, né? Eu quero que isso também nos dê um retorno financeiro, porque nós somos uma família numerosa. Eu tenho 4 filhos e eu também preciso. E nós, Murilo, nós não fizemos voto de pobreza. Sim. Né? Então a gente tem que lidar com conta, com boleto, com dinheiro, com pessoas. Outro dilema nosso, né? Não tem jeito, não tem como correr. Né? Então os sacerdotes até nos orientam. Assim, olha, você tem que se preocupar com isso. Você é um homem, a preocupação do homem, tem que preocupar com essas coisas, tá bom? E aí, então eu falei, então nós vamos montar uma estratégia de venda, tá? Mas antes da estratégia, nós temos que pensar no que nós vamos ser. Então nós vamos ser um ateliê. Eu disse que eu admiro o seu trabalho, né?
então nós vamos ser um ateliê. Por que um ateliê? Porque nós também não podemos oferecer aquilo que a gente não dá conta. O ateliê descreve muito aquilo que eu penso, né? Esse trabalho manual, esse cuidado individual com cada peça, pensar na coisa para a pessoa, porque passou por mim primeiro, sabe? Sim. Não que eu sou padrão, não é Sim, isso não, sim. porque as pessoas vão ver, não, isso aqui também dá para mim. Sim. Exemplo, eu não posso oferecer uma coisa ilusória, fantástica, né? Que nem eu usaria. Eu acho que isso é um pouco hipocrisia, né? Então, aí nasceu então, o Domus Atelier. Perfeito. Domus, em latim, é casa. Lembra que eu te falei? Que a marcenaria me trouxe para casa e eu olhei dentro da minha casa, lembrei do meu pai, resolvendo os problemas da minha casa, lembrei do meu pai, à noite, eu escutando alguma coisa cortando. Mas é por quê? Porque ele estava resolvendo alguma coisa para minha mãe, sabe? E era coisa rápida, nós tínhamos, tudo era muito adaptado, uma família pobre. Então a máquina de lavar se adaptava ali, ela fazia uma estrutura de madeira, porque toda a parte de carenagem da máquina de lavar já tinha quebrado. Sim. Então ele fez uma estrutura de madeira para segurar o tanquinho. E ele estava arrumando aquilo ali, sabe? Eu acordei, eu lembro, essa cena veio no meu coração. Eu falei, não é casa. Então, Domus Atelier. Perfeito. E aí nasceu, então, o nosso trabalho. E aí a gente... Ele não é uma escolha aleatória. Exatamente. Nunca é. Nunca é. Olha o peso, olha como muda o peso do nome, do que significa tudo isso, né? Exatamente. Fantástico, cara. E aí você começou a trabalhar com... O que você pensou de itens, né? O que você falou assim, isso aqui vai ser bem legal trabalhar, mostrar para as pessoas, né? Para elas adornarem a casa delas, para elas enfeitarem, trazerem esse ambiente mais sacro, né? Esse lugar para oração, né? Porque uma coisa também que vou fazer um parênteses antes aqui, que a gente sempre tinha um conceito muito grande em relação ao oratório, né? Ao espaço mais importante da nossa casa. Sim. E não é a sala de televisão, não é o nosso quarto. Exatamente. Cozinha fica em segundo lugar, né? Mas em primeiro lugar é o espaço onde é a nossa igreja doméstica. Isso. Que é o nosso cantinho de oração, nosso espaço onde a gente ali olha com seriedade, com formalidade e faz a entrega. Sim. E faz a conversa, e faz a meditação, e entrega, né? E a gente batia muito nisso, mas também eu percebi que isso é experiência própria, né? Empírica do que eu vejo. Eu também tinha muitos itens espalhados por todas as partes, né? Porque aqui a gente vai aperfeiçoando itens, então a gente vai produzindo uma quantidade que não vai para venda, né? Que você às vezes dá um defeitinho e tal, e você vai guardando esses itens. Esse painel aqui eu fiz para vender, mas eu não achei que seria vendável, botei para mim aqui, tá aqui, é meu. Exato. Né? E assim, vários itens, né? Sim. A gente tem eu tenho caixas e caixas lá guardadas, fora do que eu já descartei, porque assim, não tem como você ficar acumulando isso, você tem que ter um quarto só para isso. Minha casa também já está toda pendurada de quadros e itens que a gente faz. Só que esses itens, em cômodos diferentes do oratório, eles sempre trazem, sempre pescam a gente. Tá? Assim, você não precisa ter itens sacros somente no oratório. Exato. Quando você tem um quadro que seja, uma imagem, um móvel que remeta ao sagrado, aquilo te pesca, porque a gente se distrai durante o dia. Demais. A gente se distrai. E eu lembro, quando eu comecei, que era mais forte isso, eu tinha duas imagens que eu trabalhava, né, com bastante intensidade, que era o Pantocrator, né, e Nossa Senhora, Virgem de Vladimir, é o título dela. E eu sempre deixava elas na frente, né? Assim como eu tenho São José aqui hoje, mas eu deixava elas sempre na minha frente, porque elas sempre me pescavam, elas sempre me traziam para a realidade, né? Que é o nosso caminho
para o céu, para Cristo, para a salvação, Exato. né? Para estar na amizade com Deus. Então todos esses itens, eles são importantes no oratório, mas eles também são muito importantes para ficar pescando a gente. Essas janelas, sabe? Onde você realmente enxerga ali o sol, né? São pequenas janelas que, às vezes no trabalho você leva um quadrinho, né? Deixa lá, mesmo um terço. Sim. Você está ali com o terço, você olhou o terço, você não precisa rezar o terço ali. Mas você olhou o terço ali e você sabe para que você está aqui. Sim. Sabe para que você está aqui? Ele puxa a gente, né? E nesses itens, Hélio, qual que foi então, o que você está fazendo hoje, né? Que a gente vai mostrar aqui para o pessoal, para aproveitar agora para o Dia das Mães. Mas Sim. fala um pouquinho, dá uma pincelada geral dos itens que você está trabalhando hoje, né? E aí a gente vai mostrar dois aqui que me chamaram muita atenção, tanto pela qualidade quanto pelo preço, né? Então depois nós vamos falar deles. Aqui são alguns itens de decoração, mas com uma decoração com sentido, com profundidade, né? E outro para imagens, que são móveis belíssimos. Ok. Manda ver. Então, como eu te falei, eu estou resolvendo algumas coisas na minha casa. Resolvi, graças a Deus, né? E aí a Domus nasceu assim, desse problema resolvido, e as pessoas também podem ter isso na casa delas. E o primeiro produto que eu sou suspeito a falar, eu acho belíssimo, eu acho muito belo e acessível para as pessoas, é uma peanha. Então eu fiz uma peanha, né? Deixa eu pegar ela. Legal. Trazendo a peanha. Mostra a peanha pra gente. Primeira coisa, o material que você trabalha no teu ateliê é madeira maciça. Exatamente. Madeira maciça. Madeira maciça. Você tem alguma mescla de material ou não? Só madeira? Só madeira. Beleza. Você está trabalhando hoje com qual madeira? Hoje eu trabalho com o cedrilho. Cedrilho. O Madeira cedrilho. maciça. Exato. Muito bonito. Muito bonito. Tá, manda ver. Então, fala um pouquinho da o primeiro peanha. produto que resolveu muito na minha casa e levou a vida espiritual para os cômodos da casa, como você falou, né? Também no meu oratório, foi essa peanha aqui que eu desenvolvi. Então, é uma peanha simples, mas com um design belo. Não é simples não, é bonita. É bonita, né, Murilo? Ah, ela não é simples não. Eu falo porque as pessoas, às vezes, elas vão procurar na internet, elas querem coisas assim, tão exuberantes. Mas peraí, meu filho. Veja bem, um móvel de madeira bem ornamentado, bem organizado, as peças no seu devido lugar, tamanho, proporção, que é muito importante, deixa um móvel belo como esse. Uma peanha dessa, para colocar no seu oratório, na cozinha, na sala, e ela tem uma adaptação fácil de instalação, né? Uma instalação fácil, que tem um suporte invisível. É o gancho invisível, invisível. E duplo, né? Para quê? Para não ter problema dela inclinar. Um cliente me perguntou qual é o peso que ela suporta. Pode subir em cima. Eu falei assim, olha, eu coloquei meu filho de 7 anos aqui em cima. Se tiver uma boa bucha na parede. Exatamente. Você pode subir em cima. A parede resistente, eu coloquei meu filho de 7 anos aqui em cima. Eu falei, sobe, filho. Sobe que você caiu, o pai segura. Não caiu. Então, assim, a resistência é uma peça bonita. Eu levei essa peça, coloquei a imagem de Nossa Senhora das Graças, coloquei a imagem de São José, coloquei a imagem do Anjo da Guarda. Então, uma peça dessa aqui eu tenho 2 no meu oratório, uma do lado da outra, assim, colocando a imagem de São José e de Nossa Senhora. Sim. Eu tenho 2 no meu oratório. Aí, pronto. Olha que maravilha. Peraí, o meu parafuso aqui. Tem que achar. Aí. Aqui colocamos só com um parafuso, mas só para dar uma ideia, Só né? para dar uma ideia, né? De como a gente pegar pode... uma imagem da senhora ali. Realmente a peça não é simples. Não, é complicado. A gente está acostumado a... Olha que bonito. É muito bonito. Olha que maravilha. Então, uma peça de madeira, você sabe, trabalha com madeira, quando ela é bem acabada, bem ornamentada, quando você leva para o ambiente interno de uma casa, meu irmão, Transforma. isso transforma o seu ambiente.
Transforma. Chama uma atenção, e é a atenção das mais positivas e importantes que tem que ter na vida humana, que é a atenção religiosa. Chama a atenção religiosa. Exatamente. Né? Então, nós católicos não podemos nos esconder. Né? Nós somos católicos. Sim. Então, a minha esposa disse, eu sinto falta de uma imagem aqui na minha cozinha, eu estou trabalhando aqui, eu queria... E aí, resolvi o problema dela, levando essa peanha para a cozinha dela. Um devido lugar para uma imagem. Para uma imagem. E outro, olha que maneira, nessa imagem, nessa peanha, sobre a peanha, tem uma imagem da Sagrada Família, onde nós nos rezamos todos os dias, agradecendo a Deus as refeições, olhando para a imagem. Perfeito. Está próximo ali. Perfeito. No quarto dos meninos, na sala, como eu falei para você, que tem 2 imagens dessa. Sabe, o que você falou mesmo, que aquilo que nos puxa para Deus. Sim. Eu uso a palavra até roubar. Veja bem, você às vezes está tão disperso, com tanta coisa na cabeça, que quando você está andando pela casa com a cabeça baixa, quando você levanta os olhos, Pá! pronto. Aham. Você lembra? Você lembra, Deus me vê, eu sou de Deus. Minha Nossa Senhora, me ajuda. Meu São José, É aquela esperança, né? Sagrada Família, proteja minha família, meu filho que está longe. Você faz uma oração ali de 2 minutos, de 1 segundo que seja, não importa o tempo, foi de coração, porque aquele momento te roubou para Deus. É isso aí. É uma isso. boa palavra. Uma boa, É isso. boa palavra. É isso. E essa peanha proporciona isso para as pessoas. E está tendo uma boa aceitação, graças a Deus. Todo mundo que eu mostro essa peanha aqui, eles falam, isso aqui é muito bonito, hein? Né? O processo de instalação, de fixação, né? Quem entende um pouco de marcenaria, essas peças aqui, Murilo, essas 3 peças aqui, são 3 peças. Tem cavilhas aqui dentro, prendendo todas Travando elas. mesmo. Travando sobre cola de colagem de 12 horas. Então uma peça dessa aqui, só a colagem dura 12 horas. Né? Aqui em cima também, cavilhas e sobre peça de colagem, sobre pressão de colagem. Então, uma peça dessa aqui é para você, quem mora de aluguel, que sempre muda, você pode levar, você embala sua peça, leva, não vai danificar. É sua. Dá de presente, né? Tem um amigo que fala, eu só tenho uma, e ele falou assim, eu gostaria de deixar o parafuso pronto lá na minha casa, no sítio, porque aí quando eu for para lá passar o final de semana, eu levo ela e coloco lá, coloco a imagem e pronto, trago de novo. Você pode começar o teu altar com essa peanha. Exato. Pode começar o teu altar com essa peanha. Você pode começar o seu altar. Você pode começar a arrumar o canto da sua casa com essa peça. Exatamente. Tem gente que não... Sabe o que acontece, pessoas? Eu tenho uma escrivania, ou eu tenho um criado mudo, onde eu coloco uma imagem. Nada contra, é o que você tem. Sim. Né? Eu tenho um aparador de parede fixo, ou tenho um aparador móvel, onde ali eu faço o meu oratório. Perfeito. Por muitos anos eu fiz assim. Inclusive, aí a gente vai melhorando a situação. Eu sei fazer as peças, então eu quero proporcionar para as pessoas que elas tenham as peças que eu faço. E aí, a partir disso, você vai, eu preciso fazer um upgrade. Eu preciso fazer um investimento, sabe? Eu lembro muito de um padre amigo meu lá em Cuiabá, que nos ofertórios que ele fazia em algumas missas, ele ia ajudar as famílias, e esse ofertório está sendo para as famílias que nós estamos ajudando, no bairro tal, na região tal, então seja generoso. Aí ele falava assim, ou seja, põe a mão no bolso, sim, tira esse dinheiro que está aí e ajuda. Faz um investimento espiritual. Então o investimento espiritual tem que ser pensado por nós, que somos pais, você que é pai de família, que faz a sua conta mensal, sabe? Organiza as finanças, e o investimento espiritual. Acho que isso aí tem que ser colocado em xeque. É um livro que eu vou comprar. Esse mês eu vou trocar o escapulário das crianças. Eu estou falando isso porque é uma situação que eu estou passando em casa. O escapulário delas estão bem quebrando, bem fininho. Vou trocar o escapulário das crianças. É investimento? E eles, pai, vai quebrar. E a preocupação dos meninos, opa, eles estão me cobrando isso. Eu vou fazer investimento. Eu vou fazer um investimento numa peanha para eu colocar uma imagem perto da minha casa, perto de onde eu trabalho. Sabia que isso aqui também, Murilo, dá para ser levado para o ambiente comercial? Claro. Ambiente comercial. Claro. Um escritório.
sei lá, um café. Eu tenho um café e aí eu sou católico, eu tenho uma imagem, mas ela não está Olha, mal disposta. assim, ó, grande parte dos empreendimentos que você vai, padarias, Padaria. supermercados, sempre tem um espaço, os assim, mais antigos, né? Os mais recentes, atualizados, os caras já tiraram tudo isso, né? Infelizmente. Mas os que foram fundados ali por católicos, né? Você pode ter certeza que vai ter um quadro de Nossa Senhora, Jesus, você tem um espaço para dedicado, Exatamente. agradecendo, para agradecimento. Exatamente. E uma peanha dessa serve Nossa. maravilhosamente bem. Exatamente. Maravilhosamente bem. Às Restaurantes. Às vezes restaurantes, às vezes nós vemos que a nossa imagem está meio apagadinha, sabe? Oh, eu sou tão devoto à Senhora Aparecida, mas está tão apagada ali, tão meio que esquecidinha, eu vou lá limpo. Enaltece. Então, nossa, parece que eu comprei outra imagem. Uhum. Essa foi a expressão que eu ouvi. Parece que eu comprei outra imagem. Uhum. Mas é isso mesmo, você deu valor àquilo que já tem valor. Mas você mostrou aquilo. Então a madeira, ela faz isso, né, Murilo? As peças em madeira Ela faz. maciça, Ela tem uma série de aspectos que assim atraem e enaltecem, né, naturalmente a percepção das coisas. Mas veja que ela chama a atenção para o que ela porta. Uhum. Isso é muito, muito importante falar, porque a peanha, ela é um caminho visual que faz você olhar para aquilo que está portando a imagem. E esse caminho te leva à oração. É a mesma coisa que numa moqueca de peixe, o molho ser mais gostoso que o próprio peixe. Não é? Exatamente. Então, a peanha ela vai ser o molho. E o peixe é a imagem, é a coisa que você quer enaltecer, né? Que é o que realmente é o substancial do prato. É o substancial. Exatamente. Perfeito, cara. Perfeito. Perfeito. Legal. E essa peanha, como é que a pessoa faz para pedir? Você manda um WhatsApp, entra no site. Como que é uma forma mais fácil da pessoa pedir essa peça contigo? Olha, hoje, Murilo, graças a Deus, nós temos uma loja já. Tá, legal. Graças a Deus. Legal. Facilitou muito, tanto para mim, né? Para quem quer pedir. E para quem quer pedir, porque lá já está tudo pronto, tudo pronto. Então, Tá. a peanha está lá, as fotos, tem mais fotos para você ver de vários ângulos, instalando, o processo aqui de instalação, está tudo certinho lá. Né? A descrição do produto, tamanho, para você que é arquiteto, imagina, não, eu preciso desse tamanho, então ela tem um tamanho já ideal para você utilizar. Perfeito. E você já faz o seu projeto com base na peça. Eu já vou atrás do tamanho e faço o projeto em cima do produto. Então, hoje você entra na nossa loja, né? Nós podemos deixar o link, né, Murilo? Vamos deixar o link. Vamos deixar o link, você vai entrar. Se não tiver o link, se não achar o link, manda mensagem que a gente manda o link. Não tem Exatamente. problema. Tanto para mim quanto para o Hélio, manda aí que a gente distribui o link. Tem o nosso Instagram, que dá para falar com a gente também no direct. O Instagram, vocês já cliquem aqui, vocês estão vendo onde que está o Instagram deles aqui, vocês cliquem e comecem a seguir o Hélio. Exatamente. Tem o nosso Instagram, Domus Ateliê Artesanal. Uhum. Então já clica para seguir lá que você já vai ver o link na bio da loja. E as postagens que eu faço, mostrando a confecção, mostrando toda a produção também, porque as pessoas querem ver como é feito, isso é importante, né? Isso aí, e essa confecção, como eu faço, como o acabamento é feito, eu falo também um pouco sobre a peça, então você vai encontrar tudo lá. Perfeito, perfeito. Bom, a peanha está apresentada. É isso aí. Tá? Pessoal, vale muito a pena, tá? É uma peça muito bonita mesmo. Tem assim, tá carregado de cuidados aqui e detalhes, tá? É uma peça muito bonita mesmo. Peçam. Agora eu quero pedir pro Hélio mostrar aqui as peças que são específicas para o Dia das Mães. Específica no sentido que, assim, a gente tem que dar mais atenção, né? A mãe é mãe, mãe tem que ganhar presente todo dia, né? Isso aí não tem dúvida. Mas a gente tem essas atenções, como o aniversário, como o Natal, né? A gente tem que dar uma atenção especial ao Dia das Mães, né? Não pela parte comercial, gente, mas é justamente como se fosse um aniversário, né? O aniversário é comercial?
eu não vejo como comercial. Meu filho faz aniversário, eu não vou lá para comprar um presente para ele, eu vou para homenagear o meu filho, enaltecer ele. E o Dia das Mães, ela funciona da mesma forma. É uma maneira de homenagear todas as mães. E o que é mãe, gente? Qual que é a pessoa mais importante do mundo para vocês? É a mãe. Então, o Hélio preparou aqui, a gente separou três itens aqui que eu achei fantástico, né? Primeiro, pela qualidade e pela intenção, né? E outra pelo preço, tá? Então, eu vou pedir para ele mostrar aqui e também está disponível lá no site, tá bom? Mostra pra gente aí, Hélio. Vamos lá. Então, eu desenvolvi essas placas. Então, essa peça é uma placa decorativa. Tá. Então, como eu falei para você, eu gosto que a minha casa seja uma casa que me leva para Deus. Que me leva para Deus. Então, eu tenho meu momento de oração, de recolhimento, onde eu organizei na minha agenda, mas ao mesmo tempo é como uma igreja também, uma igreja doméstica. Exatamente. Você anda pelos corredores da igreja, você vê os altares laterais, você vê as molduras, os vitrais, Murilo, que a igreja tem que A arquitetura em si. A arquitetura em si. Todos os detalhes, né? Exato. Aqui em Londrina tem uma igreja muito bonita, né? Então você vai, eu quero que a nossa casa seja desse jeito. Então eu desenvolvi essa placa decorativa e essa peça, ela te leva para Deus. Por quê? Porque é algo que você para 2 segundinhos, você leu aquela frase, uma suspirada que você dá, uma respirada, pronto, reza, oferece a Deus esse sacrifício e a frase está dizendo, essa peça aqui específica, que é para o Dia das Mães, não há amor sem sacrifício. A mãe, essa mulher se sacrifica por nós. Essa sim. Que mãe que não se sacrifica pelo seu filho? Eu acho que essa frase tem tudo a ver com uma mãe. Sim. Né? Essa frase, inclusive, ela foi uma frase dita por São José Maria Escrivá. Aqui atrás da peça tem a descrição do santo, a nossa logo e o suporte, mais uma vez apareceu o suporte invisível aqui para a instalação, Murilo. Curioso, e eu fiz propositalmente, todas as nossas peças, a distância do suporte é a mesma. Perfeito. Olha isso, Murilo. Padronização. E olha que bacana, você pode fazer mudanças. Olha, eu comprei 2, 3 peças. Eu tenho uma no meu corredor, eu tenho uma na minha cozinha, eu tenho na minha casa, na minha sala, com os meninos. Pode mudar. Pode mudar. Não tem problema. A instalação é a mesma. Perfeito. É a mesma. Perfeito. Eu vou tirar daqui e eu vou colocar lá, porque eu quero mudar nos tempos litúrgicos. É tempo de Natal, eu quero colocar Mas ó, muito uma bom. frase aqui, né? Olha que maravilha. Isso, pessoal, esse detalhe é algo que já mostra que isso é muito bem pensado e muito bem executado, tá? Eu falo isso por quê? Porque eu aqui, até pouco tempo atrás, não tinha essa visão. As minhas peças, a primeira coisa então é usar esse gancho invisível. Primeiro, por quê? Você tem que fazer todo o posicionamento da peça para fazer o corte disso aqui, para colocar essa peça de metal. Então, isso já demonstra que você dedicou mais tempo a essa peça. Ou seja, não é uma peça que você vai passando e vai fazendo. Não, tem que colocar de um lado, fazer ela, virar ela, fazer do outro lado. E não é tão simples como eu estou falando, tá? É mais difícil. E esse gancho aqui, e por que ele tem essa qualidade? Porque não deixa cair a peça no chão. Exato. Tá? Você podia fazer um buraquinho aqui com uma furadeira e você fazia rapidinho a peça. Não estou falando que isso é errado, mas se você colocar numa porta, por exemplo, só com um buraquinho aqui, a peça cai no chão. Tá? E aqui não. Aqui é uma peça que você coloca, ela segura. Tá? E a segunda coisa, né, que demonstra essa qualidade do Hélio é que as posições de todas as placas são iguais. Então não importa qual placa você vai colocar, Exatamente. todas elas servem no mesmo espaço. É isso mesmo. Pensando isso, eu
quis facilitar para as pessoas, como eu facilitei para mim, porque eu posso ter mais placas, eu posso ter mais placas decorativas. Eu não preciso eu posso ter mais placas para eu viver cada tempo. Sim. E lá na nossa loja já vamos disponibilizando cada vez mais, eu vou colocando mais frases que faz a gente viver cada período da vida católica. Se a pessoa quiser uma frase personalizada, você faz para ela? Eu faço, só que aí vai ter que falar diretamente comigo. Perfeito. Então, eu tenho essa peça aqui que nós estamos apresentando para o Dia das Mães. Não há amor sem sacrifício. Ótimo. Olha, gente, isso aqui, qualquer canto da sua casa, isso aqui representa a sua mãe mesmo. Outra peça que você pode oferecer para sua mãe, vou dar para você aí. O amor de uma mãe é reflexo do amor de Deus. Quem disse isso? Nada mais, nada menos do que São Padre Pio de Petreutina. Pá, olha isso. Olha o que esse homem disse. Olha a comparação. O amor de uma mãe é reflexo do amor de Deus. Eu penso na lua, sabe? Quando fala de reflexo. Que Nossa Senhora, ela não é o sol. Ela é a lua. Mas é o reflexo. E ilumina as nossas escuridões. Cada escuridão que Nossa Senhora ilumina dentro de nós, que é incrível, incrível. E quantas vezes a nossa mãe nos tirou da nossa escuridão. Sim. Ô, Murilo, eu já dei cabeçada. Eu já dei cabeçada na vida e eu lembro de momentos em que minha mãe se posicionou e disse, isso não. Ou ela disse, isso eu não admito. Ou ela disse, não faça isso comigo. Porque quando a mãe apela para ela, meu filho, olha, não. Você tá perdido. Não, aí você... É igual aquela história, né, Murilo? Você fala bem assim, a mãe, você se arruma todinho para ir para uma festa, sabe? Adolescente, né? É. Aí você não pediu pra mãe ainda para ir pra festa, né? Aí você tá saindo, só mãe, a propósito, eu vou na festa de fulano de tal, pode? Aí ela vai falar pra você assim, Murilo, você que sabe. Acabou. Ah, não. Você volta pra dentro, você tira a roupa, Acabou. não quero mais ir. Esse você que sabe da mãe. Então é muito isso. A nossa mãe é a nossa joia rara. Oh, meu Deus. Olha, esse amor é reflexo do amor de Deus. São Padre Pio descreveu muito bem. Esse presente para sua mãe é dizer para ela, mãe, isso aqui é um pouquinho do meu sentimento pela senhora, do que eu posso fazer pela senhora, do que eu quero fazer e não consigo fazer. Outra peça, segura essa, Murilo. Perfeito. A outra peça, olha isso aqui. Ela é um pouquinho maior, mas é coisa pouca. Coisa de 14 centímetros aqui de altura, tá? A mais bela obra-prima do coração de Deus é o coração de uma mãe. A mais bela obra-prima é o coração de uma mãe. Não esqueçamos que Nossa Senhora é mãe. Quem disse isso? Nada mais, nada menos que Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Aqui você tem a descrição Muito certinho legal isso, cara. Muito dela, legal. a nossa logo, o nosso Instagram, Domus Atelier Artesanal. Então, essa peça está dizendo para nós como Santa Teresinha pensava na mãe dela. Como que ela sofreu com a morte da mãe, nós todos sabemos, né? A irmã, uma das irmãs, assumiu esse papel e a ajudou nesse processo. E foi, de fato, esse momento em que Santa Teresinha avançou nas moradas espirituais e cresceu enormemente. Uma menina. De ser aceita no convento ainda jovem, porque o bispo viu que essa menina é diferente. É. Então veja, para ela dizer isso de uma mãe, ela pensou na mãe dela. Nós estamos falando de Santa Zélia, uma santa, falando da outra. Exatamente. A mais bela obra-prima, então você pode dizer, a minha mãe também é uma obra-prima do amor de Deus. E Deus entregou-a para mim, eu nasci dela. Né? É aquela coisa que a gente fala, né? Você chega em casa, o filho fala bem assim, né, Murilo? Ô pai, cadê a mãe? E o pai? O que o pai vai fazer? Não. O pai faz nada, né? Fica calmo, fica tranquilo, porque né, nossa missão é outra. O afeto é a mãe. A mãe é o porto. É o porto, é o calor da casa, é o coração, sabe? E deixa isso acontecer.
eu deixo lá em casa, eu deixo isso acontecer. Sim. Eles, pai, eu enalteço isso, eu falo, a minha esposa faz um almoço lá, sabe? E nós, quando ela faz uma comida diferente, eu batizei assim, eu falo, esse é o restaurante da mamãe. Legal. Que eles amam ir em restaurante, e financeiramente não dá para manter esse negócio, né? Esse é o restaurante da mamãe. Ele, papai, nossa, pai, comida boa, pai. Não tem restaurante que bate esse restaurante aqui. E eu enalteço isso, eu cresço isso no coração deles, porque isso faz bem para eles. Sim. Ó, a maturidade emocional dos meus filhos, nossa, para resolver as coisas da vida, né? Então esse retorno à casa é o calor da mãe, é o bolo, Sim. é tudo isso. Então cada um aqui tem alguma coisa que lembra da sua mãe. Então aqui está um pedacinho desse reconhecimento, sabe, Murilo? Só um pedacinho, mas já mostra tanto. E mostra pelo tempo que for necessário. Né? Pronto. A gente estava falando, Exatamente. né, da durabilidade dessas peças. E você vê, gente, ó, é uma peça que você não enjoa. Você não enjoa de uma peça. Incrível, Essa incrível. peça você não vai enjoar dela nunca. Não enjoa. Enjoa. Aí teu bisneto vai vir e vai ver essa peça e fala assim, nossa, que bonito, olha aqui que o biso tinha. Exatamente. E vai pegar e vai guardar para ele. Então, isso aqui são peças que não poluem. Não é igual um... Perdoe-me quem gosta de carro vermelho, né? Não é um carro vermelho. Porque a cor muito forte, o design muito agressivo, muita coisa, às vezes é menos. E uma peça dessa aqui fala muito e fala profundamente, com intenção, mas está lá, nunca enjoa na parede. Nossa. Nunca enjoa. Uma peça que não vai enjoar nunca. Murilo, você falou aqui, né? Quando você foi embora da casa dos seus pais, você pegou aquela peça. Não, essa peça aqui é minha. Já pensou isso acontecer? Murilo, estamos lançando isso aqui agora, 2016 agora, ó o mês. Estamos lançando agora isso aqui. Então, mais pra frente, isso aqui vai ficar. Gente, isso aqui é madeira maciça. Uma coisa que o meu filho perguntou, pai, não tem oco, né? Eu falei, não, filho, não é oco, é madeira, ó o barulho, ó, é madeira, meu pesada, filho. Olha, bonita. resistente. E aí você vai... A textura, ó, parece a textura, parece uma camurça. Isso é uma camurça, parece assim, uma pele de pêssego, sabe? Sedoso é o toque, né? Sedoso. Sedoso é o toque. Muito pra quem bem entende de acabado. acabamento, Murilo, eu costumo aplicar 3 vezes o produto de selamento dos poros, que eu uso a seladora para acabamento fino. Sim. E eu aplico 3 vezes a seladora sob lixamento em cada etapa. Aplica, lixa. Aplica, lixa. E cada lixamento é um grão maior de lixa, sim, que é para ficar mais sedoso. Por isso que fica sedoso. Exatamente. Fica sedoso. Eu trouxe uma peça uma vez e o meu filho... nossa, pai, dá vontade de colocar o rosto. Eu falei, é isso aí que eu queria expressar. Essa sensação. Eu queria expressar essa sensação. Você dá vontade de colocar o rosto na peça, né? Isso aqui, gente, são 2 marceneiros falando de madeira, né? Então a gente fica babando aqui. Pois é, calma aí. Mas é assim, ó, é uma peça que você comprando, você não precisa de todo esse discernimento que nós estamos aqui, porque nós trabalhamos com isso, a gente passa muita madeira, né? Aqui a gente trabalha com muita coisa para chegar nesse... a gente vai se especializando e entendendo o processo para chegar nisso. Mas você vai entender de tudo isso que nós estamos falando pegando a peça. Tá? Quando chegar na tua casa, você abrir o pacote e segurar a peça, você vai entender isso, tudo que a gente está falando, de uma maneira intuitiva. Exatamente. Tá? Assim, você nota a qualidade olhando e segurando a peça. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né, como ateliê, transmitir tudo isso quando a gente mostra a peça que a gente criou. Exatamente. Então, não tem como a gente mostrar para vocês essa seda, né? O peso, o conceito de cores, né? Porque por mais que você tenha um bom celular, uma boa câmera, você não consegue mostrar exatamente o que você está vendo, né? E, enfim, gente, olha, assim, eu estou aqui pedindo 2 coisas para vocês, né? Primeiro, seguir o Hélio, tá? O Domus Atelier, para acompanhar o trabalho dele, para ajudar a divulgar, porque é um trabalho fantástico, tá? O Hélio é uma pessoa fantástica, e assim, Deus é muito generoso comigo em trazer sempre pessoas assim de
muita qualidade, de muito coração. Essa é a palavra, não é de qualidade, muito coração. E assim, eu sou um cara sortudo por isso. Deus sempre dá uma ajuda para mim nesse sentido, sabe? E isso para mim é muito importante, estar aqui com o Hélio, conversando, conhecendo o trabalho, conhecendo um pouquinho do Hélio, da família, né? A gente está tendo a oportunidade de conviver aqui em Londrina. Eu também estou novo aqui em Londrina. Estamos novos aqui, né? Caçula. E assim, é uma alegria muito grande estar mostrando para vocês o trabalho do Hélio, né? E pedindo então para vocês seguirem, acompanharem ele, darem uma força, compartilharem Vocês não precisam compartilhar tudo. Se vocês gostaram da placa, de uma postagem que ele fez, compartilhem no perfil de vocês. Isso ajuda muito. Né? Isso ajuda demais, porque esse é um outro desafio nosso como artesão. É mostrar o que a gente faz. Tem muita gente que não sabe o que a gente faz, né? Assim como qualquer outro trabalho, né? Mas a gente está aqui, eu venho pedir isso para vocês. Assim como vocês me ajudaram muito também, sempre me ajudam divulgando o meu trabalho, eu queria que vocês divulgassem também o trabalho do Hélio. E a outra coisa, para esse Dia das Mães especificamente, tá? A peanha, se vocês gostaram, comprem junto. Sim. É muito bonito. Mas comprem uma placa para a mãe de vocês, tá? Façam isso para ajudar o Hélio, mas principalmente para dar um presente de um significado profundíssimo para a mãe de vocês, tá? Eu garanto para vocês que a mãe de vocês vai amar isso aqui. Sim. E não só no dia do presente. Ela vai olhar todos os dias para essa placa na cozinha dela, na sala dela, no quarto dela, tá? E ela vai lembrar. Você vê, ó, quando a gente faz um aniversário ou uma data comemorativa como essa, a gente quer que a pessoa entenda a importância que ela tem pra gente. Porque um cara que é um pai, nós somos pais, a gente não fica pensando o que é ser pai, né? Ou os frutos de ser pai, né? A gente vê ali na cara da criança, às vezes, assim, no dia a dia a gente consegue colher alguns frutos, mas quando a gente está enaltecendo a mãe, a gente está falando para ela, mãe, é isso aqui que você é. É isso aqui, acredita nisso, que é isso que você é. Isso traz paz para a mãe, traz esperança, traz alegria, né? Que é o que a gente quer para nossa mãe. Exatamente. Que a gente não conseguiu, que a gente, na nossa miséria, não consegue mostrar no dia a dia, né? Que a gente consiga, então, através de um presente, de um gesto material, né? Que ela saiba um pouquinho que o amor dela, né? A gente sabe que teve muito sacrifício. Então, não há amor sem sacrifício. É um negócio fantástico. Tá? Incrível. E não só a mãe, né, Murilo? Na família, às vezes, tem mais mães. Sim. A sogra, mãe, uma irmã que já é mãe. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, na minha casa, na minha família, tem bastante mães. Sim. E esse presente, cada mãe vai se identificar. Ela vai se identificar. E você sabe o que ela vai olhar mais, o que ali vai pegar mais, sabe? Dessas três peças, você vai dizer, essa daqui, a minha mãe. Essa daqui, a minha irmã. Essa daqui, não, essa aqui é minha sogra. Essa aqui, ela vai... Se eu já era amado, agora eu vou ser mais amado ainda pela minha sogra. Agora. Boa. E se você não era muito, vai dar uma melhoradinha no... Vai dar um upgrade no negócio. Vai dar uma melhoradinha. É isso aí. E aí, Murilo, nós já podemos falar desse lançamento agora no Dia das Mães e tá tudo sob preço promocional. Na Legal. Loja. Tá de 109 por R$ 97,90. 87? De 109 por R$ 87,90. 87,90, pessoal. Então, olha, é um preço bem legal, tá? Para uma peça extremamente bem feita, mas assim, é muito bem feito mesmo. E que tua mãe vai adorar, eu tenho certeza. Tá bom? Então, vou pedir aqui, reiterar mais uma vez. Comecem a seguir o Hélio, ajudem ele a compartilhar o trabalho dele e peçam o presente da mãe de vocês, tá bom? Já está disponível no site. Se você não achar o link, você manda mensagem para mim ou para o Hélio que a gente vai mandar para vocês e façam o pedido de vocês, tá bom? Beleza, Hélio? Beleza. Então, fechou. Muito obrigado, meu irmão.
Tamo junto. Tamo junto.